갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수. Bom dia, turma, tudo bem? Meu nome é Rosângela Dias, eu sou a professora de redação. Neste vídeo, nós vamos abordar os seguintes assuntos. Vamos falar um pouco sobre fake news, sobre textos informativos e sobre resumo. Então, a expectativa é que, após assistir a esse vídeo, você consiga entender sobre estes temas, beleza? Então, vamos falar primeiro sobre a questão do texto informativo. O nome já está dizendo, o que é um texto informativo? É aquele texto em que o objetivo é informar ao seu receptor, ao seu leitor, brevemente um determinado fato, uma determinada circunstâncias. E para você escrever esse texto com esse caráter de ser informativo, você precisa obedecer a algumas regras, como, por exemplo, ter uma linguagem objetiva na hora de escrever, não pode ser uma linguagem muito rebuscada, porque o seu receptor precisa entender aquilo que você está passando. O mais importante, as informações que você escrever nesse texto informativo precisam ser verdadeiras, não podem ser informações inventadas. E a escrita deve obedecer à norma padrão formal, né, a norma padrão culta da língua portuguesa, e a linguagem deve ser formal. Outro detalhe muito importante em relação ao texto informativo. Assim como todos os gêneros textuais, o texto informativo, ele obedece também a uma estrutura. Além de ter as características que nós já falamos anteriormente, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes são partes que a gente bate a beça quando se fala em redação, quando se fala em produção textual, não somente o texto informativo, um texto narrativo, um texto dissertativo, também precisa ter essa estrutura. E aí, na introdução, você expõe as informações necessárias para o seu leitor. Depois, você desenvolve essas informações que você colocou na introdução. E, por fim, você encerra o seu texto, expondo o quê? Fazendo a exposição da ideia principal, retomando até o que foi colocado na introdução. Agora, lembre-se que eu falei anteriormente que as informações num texto informativo, as informações precisam ser verdadeiras. Só que hoje nós convivemos aí com um fenômeno das fake news. E aí, você sabe o que é fake news? Esse termo, ele vem do inglês e significa notícias falsas. E, infelizmente, elas são publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Então, hoje, quando a gente pega um jornal, uma revista, precisamos estar bem atentos ao que estamos lendo, principalmente se você pretende passar para outra pessoa, porque antes de mais nada, hoje em dia, infelizmente, a gente precisa fazer isso, nós precisamos nos certificar se aquela informação que você está lendo, ela é verdadeira ou se ela é falsa. Acontece muito de usarem dessas notícias falsas com pessoas, né, que geralmente são figuras públicas. Então, muito cuidado com o que vocês leem. Antes de passar para outra pessoa, certifique-se se aquela informação realmente é verdadeira. Beleza. Quando você transmite uma outra informação, nós falamos anteriormente que o texto informativo ele precisa ter informações objetivas e breves. Mas como é que você faz com que a informação que você está passando seja breve? Resumindo as ideias principais de um texto. Então, o resumo é isso. Resumir é você sintetizar as ideias principais de um determinado texto, né, para que quem for ler tenha somente as informações necessárias.
Estamos falando de texto informativo, mas o resumo ele pode ser de um livro, de um vídeo, de uma lei, não somente de um texto informativo. E aí, como é que eu faço um resumo? O que eu preciso ter para poder fazer um resumo? Eu preciso dar ao leitor informações básicas sobre o texto original, no mínimo autor e título. Então, você precisa, dentro desse teu resumo, informar de onde está saindo esse texto. Apresentar as ideias principais e as relações existentes entre elas. Para isso, eu preciso ler o texto e marcar, primeiro, quais são as informações mais importantes. Conforme falei anteriormente, mencionar o autor do texto original em outras partes do seu resumo também, de formas diferentes, sem precisar ficar repetindo o nome do autor. Use sinônimos, senão o seu texto perde em coesão. Ter cuidado com a correção gramatical e usar o vocabulário adequado à situação. Lembrando que quando eu escrevo para um receptor. E tudo vai depender de quem é meu público, quem vai ler aquele texto. Dependendo de quem vai ler aquele texto, eu vou usar um vocabulário focado, direcionado àquele tipo de leitor. Aqui tem uma tabela que ajuda a fazer um resumo, ou seja, o que eu preciso ter de informação para colocar no meu resumo. Preciso colocar quem, em relação àquele fato que eu estou escrevendo, o fato que aconteceu, o que, quando aconteceu, onde e como. Então, essas 5 perguntinhas, depois de respondidas, você trabalha e desenvolve o seu texto, o seu resumo. Então, meu amor, vídeo bem curtinho, Mas a gente se encontra na live para poder tirar dúvidas, conversar mais um pouco sobre fake news. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau! 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가